esteja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, queridos, vamos dar início enquanto os irmãos vão chegando na casa do Senhor. Glórias a Deus. Jesus é bom e a sua misericórdia é de geração em geração. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo bem conhecido da igreja, o Salmo número 3. Glórias a Deus. Salmo número 3, o Salmo de Davi. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebrastes os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Cantemos. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Ouça bem, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca
ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Tua palavra é fiel. One day when heaven was filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, and my example is He. Word became flesh and the light shined among us, His glory revealed. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led Him up Calvary's mountain. One day they nailed Him to die on a tree, suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He. Hands that heal nations, to spread on the tree, and took the nails for me. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. And one day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the grave could conceal Him no longer. One day the stone rolled away from the dawn.
Savior Jesus is mine. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He's justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day. Adorador é tudo que sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me lê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora,
Who taught the sun where it stand in the morning? Who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer lives. Hallelujah. The very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring me victory. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify, let this life within me cry. I know my Redeemer, He lives to take away my shame, and He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave, but now He's alive, and there is an empty grave. And I know my Redeemer lives. Yes, He lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify, let this life within me cry. I know my Redeemer, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know that I know that I know that I know my Redeemer lives. Because He lives, I can face tomorrow. Oh, aleluias. Jesus vive, Jesus vive. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Querido amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Aleluias. He lives, my Redeemer lives. He lives. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Glórias ao teu santo nome. Eu agradeço a oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como é bom adorar a Deus.
Mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los para abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Se os irmãos puderem se colocar em pé, para que leiamos a palavra do Senhor. Como esta é uma da leitura que fazemos para a ministração da palavra, então muitas vezes nós convidamos a igreja a se colocar em pé. É um costume que nós temos. Algumas vezes nós falamos a respeito da reverência, não é? Em reverência à palavra de Deus. Na realidade é um costume. Há momentos que nós lemos a palavra de Deus sentados e outras vezes lemos ela em pé. Nessa oportunidade nós vamos ler a palavra do Senhor em pé. Livro de Ageu, que é meio complicado de achar aí, somente 2 ou 3 páginas. É um livro antes de Zacarias. Eu gostaria de ler com a igreja em Ageu no capítulo 2 e no último versículo 23. Estarei sendo breve. Hoje tem um trabalho especial aqui com os irmãos hispanos e logo mais eles estarão aqui para usar o templo. Os irmãos encontraram? Ageu capítulo 2 versículo 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Saltiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi. Repita comigo: porque eu te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Querido e maravilhoso Senhor, nós estamos na tua presença nesta manhã, ó Deus. Como de costume nos reunimos, ó Pai, para engrandecer o teu nome, falar contigo e o Senhor falar conosco. Nós oferecemos os nossos louvores a ti, oferecemos, meu Senhor, as primícias dessa semana para ti. E agora nós precisamos muito ouvir a tua voz. Querido Espírito Santo de Deus, que conhece as profundezas do coração humano, que conhece as nossas falhas, que conhece as nossas debilidades, usa de misericórdia e fala conosco, ó Pai. Retira todo o nosso orgulho, ó Deus, mas que nós possamos ter um coração humilde para ouvir a tua voz, meu Senhor, e que a tua palavra faça efeito na nossa vida. Nós precisamos de ti, meu Senhor. A tua palavra é importante na nossa vida, ó Pai. Toma, meu Senhor, a minha vida e faz manifesto a tua unção no meio da congregação, meu Deus. Pai querido, os corações estão prontos para ouvir a tua palavra. Que seja terra fértil, meu Senhor, e a tua palavra possa cair em bom terreno e produzir para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos ler alguns versículos bíblicos nesta manhã. Eu gostaria de convidá-los para ir no livro do Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12, a seguir do versículo 1, está escrito da seguinte forma: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já entendemos aqui, meus irmãos, que esta palavra, Deus estava dizendo a Abraão: da tua descendência, da tua linhagem virá o Cristo, e em ti, através de ti, Abraão, sairá um que abençoará todas as famílias da terra. E nós sabemos quem é o nosso abençoador. Ele se chama Jesus de Nazaré, e ele está aqui nesta manhã em nosso meio. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, eu consigo entender aqui que
que Deus olha para a humanidade e consegue encontrar um homem. Diga, um homem. Isso, Deus olha para a humanidade e encontra um homem. Os irmãos sabem o nome do pai de Abraão? Alguém sabe o nome do pai de Abraão? Força aí, meus irmãos da escola dominical. Nome do pai de Abraão, alguém sabe? Terá, muito bem. Quem falou Terá aí? Foi a pastora Simeia. Não vale. Mas tá bom. Gente, o nome do pai de Abraão era Terá. E Terá, meus irmãos, ele sai com a sua família, ele sai com o seu sobrinho também Ló, e eles eram para ir para a terra de Canaã. Mas eles param no meio do caminho num lugar chamado Harã. E ali o papai de Abraão falece, morre. E aí é quando Deus resolve falar com Abraão. Abraão, olha, eu te escolhi para um negócio especial. Eu escolhi você, a sua família, porque através de ti e através da sua família virá uma grande bênção para toda a humanidade. E o interessante é que nós vemos essa promessa linda que Deus faz para Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E depois o nome de Abraão é até mudado, Abrão, para Abraão, pai de uma grande nação. Meus queridos irmãos, mas Abraão morre. Mas antes de Abraão morrer, ele tem um filho. E como é que é o nome do filho de Abraão? Se chamava? Como? Isaac, meus irmãos. Eu sei que os irmãos sabem. É que algumas vezes os irmãos ficam com medo assim de falar. Mas Isaac, irmãos, é por isso que a Bíblia fala: Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O irmão Joel tem um hino muito lindo a respeito desse acontecimento, Abraão e Isaac. Meus irmãos, nasce Isaac agora. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura bíblica, que também está lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 26. Venham comigo para esta viagem maravilhosa. Lá no Velho Testamento está escrito assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E olha que interessante: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Veja que interessante, meus irmãos. Deus faz uma promessa para o homem chamado Abraão. Aí Abraão tem um filho chamado Isaac, e agora Deus refaz esta promessa para o seu filho Isaac. E parece, meus irmãos, que se nós formos colocar na nossa linguagem de hoje, nas nossas palavras de hoje, dá a impressão que Deus fala para Abraão: Abraão, no meio de muita gente eu te escolhi. Aí, meus irmãos, parece que para fortalecer essa escolha de Deus, ele olha para o filho agora chamado Isaac, confirma a promessa que tinha feito para o pai Abraão e diz para Isaac: Isaac, no meio de muitos eu também te escolhi. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, os irmãos sabem muito bem como é que desenrola a história. Isaac tem também um filho. E como é que é o nome do filho de Isaac? Como é que é? Jacó, gente. O nome do filho de Isaac se chamava Jacó. E eu gostaria de convidá-los para ir na nossa Bíblia também, no capítulo 28 do livro do Gênesis. Jacó agora é filho de Isaac, capítulo 28 e versículo 13.
Os irmãos conhecem também a história de Jacó. Jacó, outrora, o significado do nome de Jacó era trapaceiro, enganador, usurpador. Ele rouba a bênção do seu irmão, e aí há uma ameaça de morte para a sua vida. O seu irmão diz: olha, papai morrendo, eu te mato. E Jacó fica com muito medo e ele foge. E na sua fuga, a Bíblia fala que ele depara-se em um determinado lugar, Berseba de Arã, e ali ele tem um sonho, e neste sonho ele vê uma escada. Se lembra da escada? Jacó sonha com uma escada. A Bíblia fala que ele pega uma das pedras daquele lugar, põe como travesseiro, e ele tem um sonho, e neste sonho ele vê uma escadaria cujo topo toca os céus. E aí vem-nos a palavra do Senhor: e eis que o Senhor estava em cima da escada e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Veja, meus irmãos, que a promessa passa de pai para filho. Primeiro começa com Abraão, depois passa para o seu filho Isaque, e agora herdeiro da promessa que Deus fez, Jacó. Mas o que eu gostaria de trazer à atenção dos irmãos aqui não é simplesmente essas descendências, não é simplesmente essas bênçãos que ocorreram sobre a vida desses homens. Não é isso. Essa semana que se passou, eu estava me aprontando para o trabalho. Eu acho que era quinta ou quarta-feira, e eu, como de costume, fui orar ao Senhor para ir para o meu trabalho, pedir a bênção de Deus sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus. E quando eu estava ajoelhado orando, o Senhor me mostrou algo no meu coração, que naquele exato momento em que eu estava orando, no mundo, milhares e milhares de pessoas também estava se levantando e se preparando para ir para o trabalho ou para os seus afazeres da mesma forma que eu. E parece que eu pude assim ver e contemplar milhares e milhões de pessoas que se levantavam naquele momento, na mesma hora que eu, estava se aprontando para ir para o trabalho, na mesma hora que eu. E eu achei aquilo interessante, porque no meio de milhares e milhares de pessoas, por que não dizer milhões e milhões de pessoas, Deus me escolheu. E aquilo compungiu o meu coração e a minha alma. Eu falei: meu Deus, no meio de pessoas que nesse momento se prepara para o trabalho, que levanta, que vai ter uma vida normal, no meio de todas essas pessoas, Deus me escolheu. E quando eu estava ali orando, eu falei: meu Senhor, meu Deus, aleluia, o que é que o Senhor viu em mim? Não consigo entender o que tu vês em mim. E eu comecei a imaginar, meus irmãos, por que é que o Senhor, Ele escolhe algumas pessoas do nada, e nós não entendemos esse negócio. Por que é que Deus escolheu Abraão e não escolheu seu pai Terá? Por que é que Deus escolheu Isaque? Por que é que Deus escolheu Jacó, se existia outro irmão?
Irmãos, é um grande mistério que existe no além, nós não sabemos o porquê. A única coisa que eu posso lhe dizer é o seguinte: que você e eu fomos escolhidos pelo Senhor. Aleluia! Olha, irmãos, eu vou dizer de novo para que o irmão possa guardar isso no coração nesta manhã. Você foi escolhido pelo Senhor. Aleluia! E não é porque você é bonzinho, não é porque você é mineiro, não é porque você é brasileiro, não é porque você fala português, é porque a misericórdia do Senhor se estendeu sobre a sua vida. Aleluia! Deixa essa palavra entrar no seu coração nessa manhã. Gente, pode ser que você seja uma família de 3, 4, 5 irmãos e só você pertence à família dos santos. Por que é que Deus escolheu você? Eu não sei. Eu só sei que Ele te escolheu. Aleluia! Já é motivo para a gente se alegrar, pastor Zenas, porque Ele nos escolheu entre milhares e milhões de pessoas. Tem gente que não sabe que existe esse Deus que nós estamos pregando aqui nesta manhã. Tem gente que no dia do julgamento será julgado pela lei que Deus colocou no interior do seu coração. Mas você não, você sabe quem é Deus, você sabe quem é Jesus. Você está aqui na casa dele, adorando a Ele, porque Ele te escolheu. Aleluia! Isso não é dom, não vem de vós, é dom de Deus. Salvação gratuita, meus irmãos. Olha, Deus te conhece de uma maneira que talvez nem você entenda. Deus te conhece pelo nome. Vou te repetir: Deus te conhece pelo nome. Vocês se recordam de Samuel? Samuel ainda era um garoto, foi criado. Ontem o pastor Nilson falou a respeito de Samuel. Samuel era um menino, não sei se foi o pastor Nilson, o pastor Otávio falou a respeito do menino Samuel, que foi criado lá dentro do templo. E um dia Deus, Ele intenta no coração falar com aquele menino Samuel. E o interessante, meus irmãos, que quem era o sumo sacerdote era Eli, mas Deus vai falar com Samuel. E aí, meus irmãos, Samuel, um garotão novo, estava lá deitado e de repente ele ouve uma voz audível, e ele escuta falando assim, ó, Samuel. E ele pensa que é Eli, ele se prepara, corre lá e diz, pois não, Senhor, eis-me aqui. Aí Eli falou, rapaz, vai dormir, eu não te chamei? Ele volta de novo e ele está deitado e de repente ele escuta a voz, Samuel. Aleluia. E ele se põe a capa de novo, prepara e corre lá e fala, eis-me aqui, Senhor. Aí ele falou assim, menino, vai deitar, rapaz, eu não te chamei. Volta o menino Samuel e ele coloca a cabeça no travesseiro, já meio preocupado, e novamente uma voz, Samuel. Volta o menino lá, pois não, profeta, eis-me aqui, porque agora você me chama. Mas aí, profeta Eli entende, é Deus querendo falar com o menino Samuel. E quando novamente ele escuta a voz, Samuel, Samuel fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus conhece você pelo nome, e se precisar pelo sobrenome também. Aleluias. Nós não temos esse negócio de adivinhação, não, pastor. Mas Deus conhece você pelo nome, sabe de onde você veio, sabe quando é que você nasceu, e sabe quanto fio de cabelo tem na tua cabeça. Deus sabe, meus irmãos, até aquela enfermidade que você tem, Ele conhece, porque foi Ele que te formou, aleluia. E Ele te ama, ei, Ele te ama, aleluias. Deus quer que nós entendamos nesta manhã que Ele nos escolheu. Entre milhões e milhares, Ele nos escolheu. Eu tenho um grande amigo no Brasil, e eu conheço ele por Pedrinho. O nome dele é Pedro. Escute bem. O Pedro conheceu a Jesus, nós fomos criados juntos, eu e o Pedrinho. Pedrinho é um menino forte, grande. E o Pedrinho
quando eu vim para cá, depois de muitos anos, encontrei o Pedrinho e ele estava me dizendo que por algum motivo ele se esfriou na fé e se desviou dos caminhos do Senhor. E aí ele encontrou uma namorada, e teve um dia que o Pedrinho estava muito triste, e ele foi na casa da namorada, e a namorada dele falou, a namorada não era evangélica, e a namorada falou assim, mas você não diz aí que Deus fala com o homem face a face? Vai na igreja e pede para Deus falar com você. E ele falou, esse negócio é de Deus. E Pedrinho vai para a igreja, e ele sentou lá num dos últimos bancos da igreja, meus irmãos, porque nessa igreja que ele vai, se você fracassar na fé e você cometer algum tipo de ato, pecado contra o corpo, eles dizem que lá para você não tem mais solução, que você já está no inferno. E o Pedrinho, muito triste, foi lá na igreja, sentou lá nos últimos bancos. Ele não queria nem que ninguém visse ele. Preste atenção nesse negócio, meus irmãos, nesse testemunho lindo. E aí, meus irmãos, Pedrinho estava lá na igreja, e quando lá quem conhece São Paulo, lá quem conhece, existe uma rodovia chamada Anhanguera. E aí lá na Anhanguera, meus irmãos, estava passando um pastor, dirigindo o seu carro com a família, quando o Espírito Santo de Deus falou assim, entra aí nessa vila, que eu preciso de ti para uma obra. O pastor automaticamente já entrou lá naquela vila, aleluias, porque quando Deus fala o negócio é sério, o homem entende. O pastor chegou lá, estacionou seu carro, porque nessa igreja, em qualquer lugar que você for, você congrega junto com os irmãos, não é? E ele procurou a congregação, foi lá e congregou naquele lugar e se identificou como pastor. E ninguém conhecia ele, é ancião lá, não é? E ninguém conhecia aquele ancião. E ele começou a pregar a palavra do Senhor. E sabe onde ele prega? Ele prega na passagem em que Pedro tinha negado a Jesus. E ele começa a pregar, meus irmãos, e ele aponta para o banco e começava a falar, e você, Pedro? Tu me amas, Pedro? E o Pedrinho encolhia lá no banco. Aleluia. Mais uma vez, e tu, Pedro, tu me ama? E o Pedrinho se encolhia e chorava muito, porque Deus nos conhece até pelo nome, meus irmãos. Aleluia, Ele nos escolheu primeiro. Aleluia. Eu gostaria que a tua alma entendesse essa palavra e você soubesse nesta manhã que Deus te escolheu. Eu gostaria que você entendesse que Deus te escolheu. Olha, meus irmãos, da mesma forma que Deus escolheu Abraão, que Deus escolheu Isaac, Deus também escolheu você para fazer parte da igreja de Cristo, que vai morar no céu, que tem o nome escrito lá no grande livro da vida. Aleluia. Tem gente aqui, tem irmãos aqui, que vivia uma vida pregressa, difícil. Realmente era uma vida complicada, mas tem gente aqui que vivia uma vida normal. Vivia uma vida normal. Mas, meus irmãos, mesmo no meio da normalidade da sua vida, você não conhecia Deus. Mas Jesus foi lá e te escolheu. No meio da casa dos teus pais, no meio dos teus parentes, o Senhor te escolheu. Assim como escolheu Saltiel, Zorobabel, não é mesmo? Olha, eu te escolhi, meu servo. Te escolhi. E eu acho interessante essa escolha, meus irmãos, porque a Bíblia fala que o Senhor escolheu para si quem Ele quis. Não é quem se voluntariou. Ó Senhor Jesus, eu quero aqui, ó, te seguir. Teve muita gente que falou isso. Senhor, olha, aonde o Senhor foi, eu também estou nessa. Aí o Senhor falou assim, olha, as raposas têm os seus covis, as andorinhas têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ah, então já não quero mais não. Irmãos, uma das grandes coisas do Evangelho é que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E tem muita gente que não está entendendo isso. Nós precisamos, o Evangelho, meus irmãos. Essa semana eu com a minha esposa estava ouvindo uma mensagem de alguns pastores que falava a respeito do Evangelho aguado.
o evangelho enfraquecido, o evangelho que é só bênção, o evangelho que é só cura. Meus irmãos, quando eu conheci a fé, me entendi por gente, conheci a fé, a mensagem do evangelho é que Jesus primeiro salva. Jesus salva a alma do homem, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e o mais importante, leva o homem para o céu. Irmãos, o principal é a salvação da minha e da sua alma, aleluias. Mas o Senhor nos escolheu, aleluias, o Senhor nos escolheu. E olha, nos deu o privilégio para congregarmos juntos, igual nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Que coisa preciosa, meus irmãos. No meio de milhões e milhares de pessoas que amanheceram esta manhã, Ele nos deu a oportunidade de reunir na sua casa, na sua presença, para ouvir da sua voz: você é meu, eu te escolhi. Aleluia. Ô coisa tremenda, hein? Ô coisa linda, meus irmãos. Aleluia. Você vai sair daqui nesta manhã entendendo uma coisa importante que algumas vezes a gente esquece, meus irmãos. Olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluias. Irmãos, não me escolhestes vós a mim, mas fui eu que escolhi a vós. No meio de milhares de pessoas, muito melhor do que você, talvez com um caráter até melhor do que nós, Ele nos escolheu. Era motivo, meus irmãos, para a gente saltar de alegria e falar: te dou graça, Senhor, te agradeço, Senhor, te louvo. Eu tenho problema sim, mas independente dos meus problemas, eu te louvo. Eu não tenho documento, Senhor, independente disso, eu te louvo. Olha, Senhor, eu bem sei que o Senhor me trouxe aqui para esse país, trabalhou na minha vida, mas aqui não é o meu lar. O meu lar é lá na eternidade junto contigo, Senhor. Mesmo assim eu te agradeço, e te agradeço porque o Senhor me escolheu primeiro. A Bíblia fala que muitos são chamados. O chamado é aberto para todos, mas os escolhidos são poucos. E no meio desses poucos você foi chamado e você foi escolhido pelo Senhor. Não é motivo para a gente se alegrar, irmãos? Não é motivo para a gente parar de reclamar e louvar a Deus pela chamada que Ele nos tem concedido e por Ele ter nos escolhido entre milhares e milhões de pessoas? Tem mais ainda, a gente até poderia falar daqueles que partiram para a eternidade nesta manhã, que não conseguiram ver este sol radiante que está lá fora, que para eles cessou a existência, mas você não, você está sentado aí no banco, respirando firme, aleluias, o seu coração pulsando e sabendo que você é um escolhido de Deus. Oh, irmãos, que bênção, que alegria, meus irmãos, é saber que nós fomos escolhidos pelo Senhor para fazer parte da família de Deus. A Bíblia fala que Deus, meus irmãos, através de Jesus Cristo, escolheu 12 homens. Só que para essa escolha Ele orou uma noite inteira, e depois Ele desce do monte e escolhe para si 12. E a Bíblia ainda registra que Ele escolheu para si quem Ele quis. Uma vez eu vi uma pregação do pastor Samuel Bezerra, e ele disse o seguinte: Deus escolheu para si quem Ele quis, até Raabe, a meretriz. Veja que interessante, meus irmãos, que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não escolhe as pessoas porque elas são bonitinhas. Deus não escolhe as pessoas porque elas têm um bom caráter. Não. Para finalizar a minha mensagem nesta manhã, eu gostaria, meus irmãos, que os irmãos me acompanhassem numa leitura bíblica lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5 e no versículo 8. Já estarei terminando. Está escrito da seguinte forma: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deu para entender que você não era gente boa, não? Deu para entender que você não merecia?
Deu para entender esse negócio? Que no meio da sua família Deus te escolheu quando você não merecia, era pecador, as suas vestimentas espirituais estavam sujas pelo pecado, mas mesmo assim Deus te amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, eu gostaria que você saísse aqui nesta manhã entendendo o seguinte: que no meio de milhares Deus te escolheu. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó também te escolheu. Igreja do Senhor, que o teu coração possa vibrar com essa mensagem e entender no âmago da sua alma que você mesmo não merecendo, Deus te escolheu. É carioca, Deus te escolheu. É baiano, Deus te escolheu. É mineiro, Deus te escolheu para você fazer parte da família que vai morar no reino da eternidade junto com o Senhor. Aleluias. Que Deus lhe abençoe grandemente e essa mensagem fique enraizada no seu coração. Ouça isso como voz de Deus nesta manhã: eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus os abençoe.